certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, Senhor, nesse momento queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando, Senhor, engrandecendo o seu santo nome, Senhor. Sabemos que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de nossa adoração, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em teu santo nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor. Sabemos, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e que cada vez mais o Senhor se faz presente sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos, Senhor. E não importa qual seja a adversidade, Senhor, qual seja os problemas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, te louvando e te agradecendo, porque tu és maravilhoso, Senhor. Porque encontramos meios, Senhor, e modos de te louvar e te agradecer, porque não podemos, Senhor, desperdiçar qualquer minuto, Senhor, que não seja na sua presença, Senhor. Por isso estamos aqui, em nome de Jesus, Senhor, e te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graça e paz, amados, mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra do nosso Deus e cumprindo aquilo que foi estabelecido no município, no estado e no nosso país em relação à concentração de pessoas. Hoje o nosso culto é um culto diferente, né? Nós não teremos a presença de todos os membros conosco, uma vez que nós estamos temporariamente ausentes uns dos outros, porém nós nos encontramos com a mesma fé, num só Senhor, num só Salvador. Nessa noite nós queremos comunicar aos irmãos que estão nos seus lares e que devem fazer as suas meditações e que devem orar também por todo esse quadro, que não é um quadro municipal nem estadual, é global, é mundial, rogando as bênçãos do Senhor, rogando que o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe no mundo, venha a trazer com a sua graça e com a sua misericórdia a restauração de todo esse quadro que a gente vê, e assim proporcione para cada um de nós a oportunidade de retornar à casa dele e juntos, numa grande celebração, possamos, com o calor da comunhão, continuar celebrando honra, glória e louvor ao nosso Deus que merece. Por isso nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus, rogando as bênçãos do Senhor por esses momentos no qual nós estaremos meditando com os irmãos, daqui aonde os irmãos estão também. Pai, nós te agradecemos pela noite, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder usar meios para que possamos juntos compartilharmos do momento de oração, no momento de intercessão e também momento no qual meditaremos brevemente na Tua Palavra. Continue, querido Deus, a abençoar as nossas vidas, abençoar a vida da igreja, aos nossos irmãos onde quer que eles estejam, e também, Senhor, rogamos pela Tua misericórdia em relação a esse quadro de epidemia que nós estamos enfrentando, que o Senhor esteja dando inteligência aos cientistas, dando, Senhor, também sabedoria aos governadores e a todos que estão envolvidos nessa causa, para então, num tempo breve, trazer a solução e assim proporcionar a todos nós o alívio necessário para continuarmos desempenhando as nossas atividades com alegria no coração e também na certeza de que tudo isso vai passar, porque o Senhor estará nos sustentando e nos dando esperança para vencer essas dificuldades. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Uma vez que nós observamos esse quadro de epidemia, nós percebemos a angústia de muitas pessoas,
né? Há pessoas que estão desesperadas, e há um volume muito grande de informações e muitas delas não são verdadeiras. Algumas dessas informações, elas só trazem pânico à população. No entanto, a gente tem que parar e pensar um pouquinho: quem nós seguimos, né? Qual é a voz que nós vamos ouvir? O que orienta as nossas vidas? Bom, se nós entendemos que somos o povo de Deus e que a sua palavra é a nossa única regra de fé e prática, entendemos então que a nossa orientação é uma orientação bíblica. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus nos traz para toda e qualquer circunstância em nossas vidas. Eu vou ler a palavra de Deus, o texto que eu escolhi para que a gente faça essa breve meditação está no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, o verso de número 13 ao verso 14, que diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto está num contexto no qual Salomão, depois de ter construído o templo, ele então coloca diante do Senhor o templo que foi construído, e Deus responde à oração de Salomão, dizendo que aceita tudo aquilo que foi feito. E então há uma aliança de Deus para com o seu povo, que é registrada exatamente aqui, em cada uma dessas ações que são descritas aqui. É interessante a gente entender que desde o início da construção do templo, desse momento no qual Deus está orientando Salomão de que forma o templo vai ser construído e qual a finalidade dele, até o término, tem a orientação de Deus. Então a gente vê que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Estamos vivendo um momento, o texto fala sobre peste, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão apreensivas, mas é um momento para a gente refletir também, refletir exatamente nisso. O povo de Deus passa por essas situações como todos os demais, no entanto, ele tem a promessa de Deus. O seu coração está livre do terror da morte. O seu coração tem esperança. O seu coração é um coração voltado para as promessas de Deus. E a promessa de Deus é: onde o povo de Deus se encontra, e se o povo de Deus vive em santidade, e se o povo de Deus busca a presença do Senhor, se o povo de Deus ora, uma oração séria, sincera e verdadeira, com os motivos corretos, rogando a Deus, Deus ouve, Deus reverte todo o quadro. Mas é necessário entendermos isso. Não é oração de qualquer maneira, não é oração de pretexto, não é oração desesperada, ou seja, não é oração cujo aquele que está proferindo a oração está desesperado. Ao contrário, é oração feita por aqueles que têm fé, do justo que vive pela fé e sabe que Deus tem o controle de todas as coisas e pode todas as coisas. Com certeza, você tem um papel muito importante no momento em que nós estamos vivendo. Um deles é orar por aqueles que estão sofrendo. Outro é também interceder por aqueles que os seus corações são corações nervosos, pessoas que estão desesperadas, e até mesmo a ação de calar aqueles que acabam causando mal-estar e desconforto, tirando a paz do meio em que vivem, através de informações e notícias e um comportamento inadequado à situação. Esse é um momento no qual o servo do Senhor precisa entender que ele tem o seu papel de sal e luz. Ele precisa entender, assim como Salomão, ao ouvir
a resposta de Deus, ele precisa entender que Deus tem uma aliança conosco, e nessa aliança nós precisamos exercer o nosso papel. Se assim o fizermos, aquilo que compete a Deus fazer, Ele faz, independente das nossas ações. Agora, é claro que se as nossas ações estiverem sincronizadas e coordenadas com aquilo que a palavra de Deus ensina, os resultados para a nossa vida serão muito mais satisfatórios. E os efeitos que isso causará na vida daqueles que estão desesperados será também algo extraordinário. Você já parou para pensar nisso? O seu papel? Ou você faz coro com os outros que são ansiosos, desesperados e veem aquilo que não está acontecendo ou que não é a realidade? O servo de Deus tem os olhos voltados para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o nosso Salvador. E é Ele exatamente que transmite aos nossos corações essa confiança maravilhosa. Se aqui nós vemos Salomão entregando o templo ao Senhor e aguardando a resposta de Deus e ouvindo a resposta de Deus, que reflete sobre oração, nos evangelhos nós vamos ver Jesus ensinando aos seus discípulos a orar, ensinando os seus discípulos a confiar: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, e ela está de acordo com os projetos e desígnios e propósitos de Deus, não os nossos. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e até mesmo mais, entender qual é o propósito de Deus para a humanidade, através exatamente dessa situação que nós estamos vivendo. E você que nos assiste, que muitas vezes tem a oportunidade de vir na casa de Deus e não vem, e agora, num momento como esse, há aqueles que têm um desejo ardente de estar aqui e não podem estar. É momento de pensar e de refletir sobre isso, de estar na presença de Deus. Sabemos que Ele está em todos os lugares, mas sabemos que é um privilégio que o Senhor nos concede de sair dos nossos lares e vir à casa do Senhor para juntos compartilharmos a mesma fé num só Senhor e num só Salvador, Jesus Cristo. E isso nos leva exatamente a entender: se nós formos obedientes, se nós fizermos exatamente aquilo que está escrito aqui, que o próprio Deus está dizendo, Ele então vai ouvir e vai providenciar tudo que é necessário para que a gente possa ter novamente aquele bem-estar. Agora, é claro que o texto ele continua e diz que se o povo não for temente a Deus, não for confiante, se o povo for idólatra, o Senhor vai fazer o contrário. Nós vivemos em meio a uma geração pervertida, vivemos em meio a uma geração contaminada pelo hedonismo, pelo consumismo, que se afasta de Deus a cada dia. E é essa geração que nós precisamos transmitir a verdade de Deus. Mas como transmitiremos a verdade de Deus se não houver em nós o desejo de diariamente renovar nossa aliança com Deus, de buscá-lo em oração, de meditar na sua palavra, de ter como modelo Jesus, aquele que tinha comunhão com o Pai em todos os momentos, não só nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos nós vamos encontrar Jesus orando, falando com o Pai. É importante, queridos, que onde você esteja nesse momento, você reflita sobre essa resposta que Deus dá a Salomão, porque ela é uma resposta aos nossos questionamentos atuais. Ela é tão viva e atual para os nossos dias como foi para os dias de Salomão. A promessa de Deus é a mesma: aquele que se mantém fiel ao Senhor. E aí então nós vamos lembrar de revelação de João em Apocalipse, que traz exatamente essa recomendação: aquele que for fiel até a morte receberá o prêmio, a coroa da vida. Precisamos entender isso e viver isso. Como vamos nos comportar nesse momento no qual somos impedidos de nos reunirmos na casa de Deus por uma questão óbvia,
e também uma questão de prevenção. Que lições nós vamos tirar de tudo isso? De que o povo de Deus deve continuar vivo, deve continuar intercedendo, deve continuar firme nas promessas de Deus, deve entender o seu papel no mundo, deve entender a sua responsabilidade e deve viver exatamente como aquele que foi tirado do mundo para ser enviado ao mundo para proclamar as boas novas de salvação. O nosso desejo é que cada um de vocês mantenham-se firmes nessa promessa maravilhosa, que coloquem os seus joelhos no chão e que orem a Deus com sinceridade, crendo, e que calem os desesperados com esperança em Cristo Jesus, e que transmitam essa esperança através de uma atitude que brota no coração daqueles que confiam no Senhor. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua palavra e de poder, Senhor, ainda que distante uns dos outros, participar dessa reunião de oração. Nós colocamos diante do Teu altar os pedidos de oração que estão no nosso boletim, dos enfermos, também família de oração, igreja, missionário, aniversariantes e aqueles que, Senhor, têm trabalhado intensamente no momento em que nós estamos vivendo, a área de saúde, a área de segurança. Que o Senhor esteja abençoando esses profissionais, esteja abençoando a igreja também, esteja abençoando a cada um de nós, fortalecendo os nossos corações sempre e colocando em nossas mentes o desejo de continuar te servindo e glorificando o Teu santo nome, na esperança de dias melhores. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.